Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Acredito que cada dia nós estamos melhor, vendo tudo que está acontecendo nesse desgoverno do Dom Ratão, né? Pois é, gente. Então, o Lula, ele está meio que desesperado, né? Por quê? Porque ele está vendo a popularidade dele, que nunca teve, cair mais. Pesquisa nem nada está conseguindo ajudar, as mídias pagas, compradas, não estão conseguindo ajudar, e aí ele fez a reunião ministerial, né? Só que o desespero dele é tão grande que, ao invés dele fazer a primeira reunião agora, já quase no final de março, quando o Bolsonaro fazia todo mês, né? Ele fez a primeira agora. E ao invés de botar as pautas em dia, ver como é que tá, como é que não tá, todos os ministérios, porque, gente, a fotografia que se tem é do Ali Babão e os 40 ladrões, né? Então, ele só falou mal do Bolsonaro. E além disso, olha só, fala mal do Bolsonaro, Bolsonaro. E atacou a ministra Nízia Trindade, a ministra da Saúde. E aí, gente, em vez de aumentar a popularidade, ele só acabou de estragar com a popularidade dele. E é isso que nós vamos ver. O negócio ficou tão feio, que nem as mídias passadoras de pano, e que ganham muito bem para passar o pano, se revoltaram. Foi um chilique geral na nação jornalística. Por quê? Por causa de seu Lula, né? E as bobagens que ele anda falando. Então, gente, a gente vai começar com os comentários das grandes mídias. Vamos dar uma olhada no que eles têm a dizer, né? Pois é, eu vou concordar com o Estadão, né? Haja lábia, né? Se Lula fala e faz o que quer, como quer e para quem quer, e não para quem precisa, não há estratégia. É isso aí, Estadão. E parece que todos os coleguinhas, né, resolveram concordar com você, né? A gente já viu alguma coisa, a gente vai continuar vendo os chiliquinhos da mídia. Eu trabalho na Globo e é claro que eu passo pano pro Lula. Eu trabalho na Globo e é claro que não discordo do judiciário. Eu trabalho na Globo e é claro que sei ler o teleprompter. Eu trabalho na Globo e é claro que fiz o L. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor da regulamentação das redes sociais. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor do aborto e liberação das drogas. Eu trabalho na Globo e é claro que vou falar que a economia vai bem para agradar o patrão Estado. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor de lockdown e vacinas obrigatórias. Eu trabalho na Globo e é claro que bandido bom é bandido solto. Eu trabalho na Globo e é claro que odeio o Bozo. Eu trabalho na Globo e é claro que odeio cidadão de bem patriota. Lula chamou Bolsonaro de covardão agora,
nesse discurso. Diz que o golpe não aconteceu não só por conta de algumas pessoas das Forças Armadas que se opuseram, mas porque Bolsonaro era um covardão, abro aspas, que passou um mês chorando dentro de casa sem saber o que fazer, fecho aspas. O que é que o presidente tem 8 anos de governo nas costas, depois foi fiador de uma outra candidata que passou 6 anos no poder, o presidente sabe o que vai ser manchete amanhã. Não vai ser os 15 quilômetros, 1.500 quilômetros de obra que o Ministério do Transporte está fazendo. Vai ser o fato dele ter chamado o antecessor dele de covardão e de ter dito que o golpe não aconteceu por pouco. Então, se ele quer dar vazão às notícias do governo, está na hora de começar a pensar, a olhar que as pesquisas indicam que o retrovisor, falar mal só do que já passou, já não basta. O governo Bolsonaro ele foi avaliado em novembro de 2022 e ele, para desespero do próprio ex-presidente, perdeu. Essa avaliação, esse plebiscito, foi feito em 22. A tentativa de golpe de 2023, o 8 de janeiro, deu sobrevida e deu ao Lula uma gordura que a urna havia mostrado que ele não tinha, 52,48. Muito pouco. O 8 de janeiro deu vergonha para algumas pessoas da direita que optavam, ouviam o Bolsonaro como um mal menor do que o PT. Então, ele ganhou um respiro, mas as pesquisas indicam que isso acabou. Esse tempo do retrovisor para Lula acabou. Então, assim, sob a ótica do tipo, né, de falar, olha, nossa, democracia e o golpe, etc e tal, sim, todos nós falamos sobre isso aqui o dia todo, mas o presidente precisa começar a saber que o maior publicitário do governo dele é ele mesmo. Se 13 milhões de pessoas voltaram a comer no Brasil, como mostrou o estudo publicado pelo Instituto Fome Zero, e isso não foi manchete de jornal, porque havia um rumor ou uma fala do próprio Lula a respeito de outros temas, como Gaza, como Venezuela, como Maduro, etc. e tal, que ofuscaram isso. É preciso começar também, o governo precisa começar a entender que, sim, ele pegou uma gestão destroçada na versão dele, ok, mas o trabalho agora é dele. E a forma de divulgar também é ditada por ele. Vamos deixar a cerejinha do bolo por último, tá bom? Tem uma cereja do bolo, gente, não sai daí não. O tema do Lula, principal, do governo Lula, vamos colocar assim, é a vida real do brasileiro, é o que a gente falava aqui, a barraca da feira. Sair da Amorinlândia, o mundo do Amorim, outro mundo, o mundo lá de Itamaraty, sai da Amorinlândia. Estava me dizendo que existe uma percepção, e a gente falava isso muito aqui sem pesquisa, que o Lula olha muito para fora e está olhando um pouco para dentro. Então tem que viajar ao Brasil, tem que ouvir. O Lula sempre foi o líder, assim como o Bolsonaro é um líder que entende do seu povo, entende de traduz, tanto né? É que mobilizou no domingo, no dia 25. O Lula olhou para aquilo e pensou o óbvio. Eu entendo de povo, eu sei que o Bolsonaro também entende de povo. Só que isso é temperatura, é termômetro de rua. Para entender, como esse assessor me dizia, citando aquela
trecho clássico do Gilberto Gil, que é: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, assim, é você olhar e sentar e conversar e falar. Quando a gente fala de interlocução com o evangélico, não é se converter. Cada um, a religião é livre, cada um faz o que quiser. Mas é você ouvir o evangélico, é você ouvir o segmento e tentar achar uma pauta convergente, porque o evangélico, antes de tudo, por óbvio, come, bebe, dorme, precisa pagar as contas, como é que faz? O exemplo da vitória do pai sobre o Crivella. Como é que o pai conversou com os evangélicos? Dizendo o seguinte: o ônibus está ruim, o posto de saúde está ruim, a escola está ruim, o asfalto está cheio de buraco, a luz não está acendendo, Crivella é um desastre, vamos voltar a cuidar da cidade. Aí vale o quê? Valeu mais o voto do morador do que o voto da fé. Claro. Desculpa, eu estou te cortando. Não está me cortando, você está complementando. É exatamente isso. Quer dizer, agora, é não buscar. Você não vai nunca achar uma pauta convergente com alguém que não acredita numa pauta progressista. Não existe. Você vai ficar ali batendo na parede. Ele é histórico e ele precisa ser assinalado como algo criminoso. A pergunta que eu faço é: por que numa reunião ministerial o presidente Lula poderia falar isso quantas vezes quisesse, em diferentes circunstâncias? Ele é presidente da República, ele está em evidência o tempo todo. Hoje é um momento singular. É a quinta vez que o presidente, neste terceiro mandato, se reúne com o primeiro escalão do governo. E vamos combinar, é um momento sublime do governo, porque o governo está em torno de uma mesa. É uma reunião sensorial. Todos se entreolham e o chefe de Estado cobra dos seus comandados o que está sendo feito, o que pode melhorar, o que precisa ser ajustado. Esse é o escopo da reunião ministerial. E esse governo tem, como todo governo, não é esse, muitas aparas, muitas questões que precisam ser resolvidas, porque não é simples governar. É difícil, é complexo. O Brasil é um país que tem muitas prioridades, muitas demandas, poucos recursos disponíveis, e esse governo tem um Congresso onde ele não tem a maioria. Portanto, é uma reunião que tem 38 ministérios, muito assunto para tratar, muitas demandas para resolver. Agora, quando parte da reunião é transmitida para fora do ambiente onde se dá esse encontro, aí a gente pergunta: por que o presidente resolveu abrir espaço numa reunião ministerial de trabalho, uma reunião gerencial, uma reunião administrativa, para falar sobre a tentativa de golpe e usar um termo pejorativo contra Bolsonaro? Bom, está investindo na polarização. Por quê? Ou porque a liderança de Bolsonaro e a popularidade que o ex-presidente ainda tem incomodam muito Lula, ou porque a polarização no entendimento do atual presidente renderá, no momento oportuno, dividendos políticos. E aí temos outra questão para eu fechar a tampa aqui, que é a seguinte: já falamos isso aqui, é sempre bom lembrar. A maior parte do eleitorado brasileiro não fecha com Bolsonaro nem fecha com Lula. Está nesse centro, direita, centro-esquerda ou centro, né? E esse eleitorado quer resultado, quer um governo eficiente, que performe, que dê, eu diria, respostas aos clamores da população. O alimento está caro, preciso de solução. A insegurança na rua incomoda e assusta, preciso de solução. Como é que está a saúde, a educação? Esses são os temas capitais de qualquer governo. E é para isso que serve uma reunião ministerial, penso eu. Quero ouvir a Flávia sobre essa declaração do Lula. Pois é, gente. E agora eu vou mostrar para vocês a Globo News falando do que o Lula fez com a Anísia Trindade. Gente, olha só. Eu não tenho nada a favor da Anísia, mas ele é o governo do feminismo. Ele é um feminista. Ele é um feminista. A Canja, tá? Levanta a bandeira feminista. E ele arrasou com uma mulher. Com uma mulher. No meio daquele bando de macho. Ele arrasou, ele humilhou e jogou toda a frustração da falta de popularidade nela. Vamos dar uma olhada.
A gente começa, claro, com bastidores da reunião ministerial de hoje. A primeira-dama, Janja da Silva, acolheu o choro da ministra Nízia Trindade depois de uma bronca do presidente Lula na reunião ministerial. Confirmaram a mim 3 fontes que participaram do encontro. Janja foi acompanhada pelas demais ministras mulheres. Segundo revelou a minha parceira, a âncora do Bastidores, Tainá Falcão, Lula fez uma cobrança pública a Nízia sobre a sua atuação à frente da pasta da saúde. Além de uma ação contra a dengue, o presidente também cobrou a ministra pela morte do Yanomami, pela polêmica resolução do aborto, pela crise nos hospitais federais no Rio de Janeiro e pelo relacionamento complicado com o Congresso. Nízia reconheceu que tem dificuldades com o Centrão, diz que não sabia da nota técnica do aborto, explicou que a morte do Yanomami era subnotificada no governo Bolsonaro e que pretendia fazer mudanças no gabinete por causa da crise no Rio de Janeiro. Lula, então, retoma a palavra e diz que ela, Nízia, tem o apoio dele para tirar e manter secretário e para corrigir o rumo, mas que tinha que melhorar sua relação com o Congresso. É neste momento em que Nízia chora e é acolhida por Janja. A ministra falou sobre a sua condição de mulher e que não estava disposta a falar grosso. Segundo as pessoas com as quais eu conversei, foi um momento muito emocionante da reunião. Nízia e Janja têm feito agendas conjuntas e ficaram amigas. Elas têm uma relação hoje de comadres, me contaram pessoas próximas à ministra. A primeira-dama tem muita preocupação com a representatividade das mulheres hoje no ministério. Pois é, aí a canja, a cuidadora do Alibabão, né, foi cuidar, que é o papel da cuidadora, além de trocar a fralda do Alibabão, dar o ombrinho e naná neném da Nízia para ela chorar, porque ela chorou. Gente, olha só, agora falando sério, tá? Isso é assédio moral. Isso é assédio moral. Foi isso que ele cometeu, entre tantos outros absurdos. Eu já disse publicamente, a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Só que aí, eu faço 2 perguntas para vocês. Ele botou a culpa de tudo que está acontecendo na Nízia. Tá? Ok. Mas primeiro, o que a cuidadora estava fazendo numa reunião ministerial? O que a cuidadora do Babão tem a ver com os ministérios para estar ali? Porque eu não acredito que ela vai trocar as fraldas do Babão em público. Aí já é demais. Pelo amor de Deus, gente. Né? Segundo, por que ele não atacou quem mais está quebrando o país junto com ele? Que é o ministro da Economia, o Fernando Haddad. A gente tem que lembrar que já está chegando em 1 trilhão a dívida fiscal. E aí, por quê? Porque o Haddad é homem? Não é possível, gente. Pois é. Entre outras coisas que a gente já está sabendo, né? Ele fez um grande favor para a gente, que agora foi com a sua própria boca, né? Que a gente sabe que ele chamou o Bolsonaro de covardão, mas dentro do contexto de que o Bolsonaro não deu um golpe porque era covardão. Então, se ele era covardão e não deu golpe, o Lula acredita que um corajoso daria. Então, o corajoso está do lado dele. Eles são capazes de dar golpe, e não o covardão. Não é verdade? É. Se o covardão não teve coragem, mas só que aí ele, querendo agredir Bolsonaro, como sempre, porque a cabeça dele é só Bolsonaro,
né? Ele falou que ele não deu um golpe porque ele era covarde, ou seja, se fosse da turminha dele, faria, porque tem coragem. Aliás, já tentaram, vocês lembram lá do MST, com aqueles quebra-quebra, a gente não precisa nem votar nesse assunto, né? E ele confessou, gente, não teve golpe. Então, por que ele continua com a narrativa e a grande mídia com a narrativa de golpe, se não teve golpe e ele confessou? E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Já não bastasse o Gilmar Mendes, o Múcio, agora foi ele que confessou que não teve golpe. Tá. Mas já que ele falou em covardão, então, eu falei que ia trazer essa cereja do bolo para vocês e vou trazer. Tá bom? Vamos ver. Eu peço pra cá por causa disso. Se ele não me armar o carro, sou eu. Eu não estou responsável. Gente, vocês conseguem imaginar alguém do lado petista, o próprio Lula, encarar isso aí? Vocês já viram alguma ousadia desse nível? Lula, mostra a tua coragem, Lula, sai do carro. Porque além de estar tudo esvaziado onde você vai, você não sai nem do carro para encarar cara a cara. Aquele homem que você chama de covardão tomou uma facada no meio do povo. E ele continua se atirando nos braços abertos para o povo. Ele é o covardão, sem trauma nenhum. E ainda mostrou o quão covarde ele é. Não precisa de detector de metal, deixa o povo entrar. Se eles quiserem atirar, vai ser em mim. Ai, meu covardão, velho babão, você é o covarde. Bolsonaro, gente, eu não sei mais o que ele está virando, porque já está virando redundância. Bolsonaro, mito, Bolsonaro, está virando redundância. Não é mesmo? O que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Nós derrotamos o bolsonarismo. Pois é, gente. Pois é. Então a gente está assim, tá um reboliço danado que até resolveram ressuscitar a história do cartão de vacina para fazer de novo aquela, para deixar a mídia ter o que falar, fazer aquela grande cortina de fumaça, porque eles já estão desesperados, eles já não sabem o que fala, em vez de falar bem já está batendo, o negócio está ficando feio. Tá? E a gente está aqui para ver e agradecer. E lembrar que a gente não pode parar de jeito nenhum as nossas orações, gente.
Continuem confiando em Deus, continuem buscando Deus, continue agradecendo o que Ele tem feito, tá bom? Nós vamos vencer. Ele tá caindo, isso tudo é desespero. Prestem muita atenção. Lula vai cair e a queda vai ser rápida. Ressuscitar cartão de vacina. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vou mostrar para vocês também quanto é que ele paga. Ele gastou só no ano passado para comprar as mídias, para não ajudar em nada. Mas não tem marqueteiro que consiga. Vamos dar uma olhada. Então é isso aí, gente. É isso aí. Vamos ficar por aqui, vamos prestar atenção no que está acontecendo, tá bom? Eu conto com a participação de vocês, me falam de onde vocês estão falando. Beijo no coração de cada um. Até a próxima. Fui!